Existe uma chance real de que o mel que está na sua casa agora não seja mel. Não uma versão inferior de mel, não um mel de qualidade duvidosa. Um xarope de açúcar produzido para imitar a cor, a textura e até o sabor do mel de verdade, embalado e vendido como se fosse o produto que suas avós usavam para tratar tosse e garganta inflamada. O Ministério da Agricultura fez uma operação nacional de coleta de amostras direto nas prateleiras dos comércios. Mandou tudo para o Laboratório Federal. E o resultado mostrou que 14 em cada 100 amostras estavam adulteradas com açúcar que não deveria estar ali. E o motivo disso ser tão difícil de perceber não é falta de atenção do consumidor. É que, segundo os próprios pesquisadores que analisaram o problema, a olho nu não existe diferença visível entre o mel puro e o fraudado. E o paladar também não é confiável para separar um do outro. Isso significa que você pode estar comendo esse produto há anos, colocando no chá do seu filho quando ele fica gripado, sem nenhuma forma de perceber, porque o próprio sentido que você usaria para desconfiar já foi neutralizado pela fraude. Pense no seguinte: diferente de um produto ultraprocessado, onde você pelo menos tem uma lista de ingredientes longa para desconfiar, o mel adulterado é feito exatamente para parecer o produto mais simples e mais puro da prateleira inteira. Um único ingrediente no rótulo, uma embalagem que remete ao campo, à natureza, a avô e colmeia. É justamente essa simplicidade aparente que desarma a desconfiança de quem compra. Ninguém para na frente do pote de mel achando que precisa investigar a procedência, porque a categoria inteira construiu, ao longo de gerações, uma reputação de pureza quase automática. E é exatamente essa reputação automática que torna esse mercado tão atrativo para quem decide fraudar. Neste vídeo, você vai entender exatamente como esse mercado paralelo funciona, por que ele é tão difícil de fiscalizar e ao final vai sair sabendo ler qualquer rótulo de mel em menos de 1 minuto, sem precisar de laboratório, sem precisar confiar apenas na palavra do fabricante. Vamos por partes. A primeira coisa que você precisa entender é como se fraudam 14 potes em cada 100, sem que ninguém perceba na hora da compra. Existem basicamente 2 caminhos. O primeiro é o mais grosseiro, e é o que a Polícia Federal e o Ministério da Agricultura encontraram numa operação batizada de Charopel, na cidade de Campestre, no sul de Minas Gerais. Nessa operação, os fiscais apreenderam 8.000 frascos de produto pronto, cerca de 5.000 quilos de matéria-prima e rótulos irregulares dentro de estruturas que funcionavam como fábricas clandestinas de mel falso. Em uma ação anterior da mesma investigação, chegaram a apreender 32 toneladas de xarope de açúcar e 25 toneladas de mel sob suspeita, tudo dentro do mesmo município. O processo é simples. Pega-se açúcar invertido, um xarope barato derivado da cana, mistura-se com uma pequena quantidade de mel de verdade para dar aroma e cor de origem, e o resultado é embalado com rótulo de mel puro. Segundo estimativas do próprio Ministério da Agricultura, esse tipo de operação pode gerar entre 26 mil e 28 mil reais de lucro por tonelada produzida. Um retorno que explica por que grupos organizados investem em estrutura industrial inteira nisso, a ponto de a Polícia Federal tratar o caso como crime de associação criminosa, e não apenas como infração administrativa. O segundo caminho é mais sutil e, por isso, mais difícil de rastrear. Em vez de fraudar depois da colheita, o produtor fraudar antes dela, alimentando as próprias abelhas com xarope de açúcar durante a produção. As abelhas processam esse açúcar exatamente como processariam o néctar de uma flor. E o resultado final, tecnicamente, é produzido por abelhas, mas contém um percentual de açúcar que não veio de nenhuma flor. Essa fraude é identificada em laboratório por um exame chamado análise de açúcares C4, que mede a origem isotópica do carbono presente no produto. Cana-de-açúcar e milho usam uma via fotossintética diferente da maioria das plantas que as abelhas normalmente visitam, e essa diferença fica marcada quimicamente no mel, de um jeito que nenhum teste caseiro, nenhuma prova de fio ou de fogo que circula na internet consegue detectar de verdade. Esse segundo caminho é particularmente difícil de combater porque, tecnicamente, ele nem sempre configura fraude do jeito mais óbvio. Um apicultor pode alimentar suas colônias com xarope de açúcar em épocas de entre-safra apenas para manter as abelhas vivas, uma prática de manejo legítima em muitas regiões do mundo, sem intenção nenhuma de vender esse produto como mel. O problema aparece quando esse mesmo apicultor colhe o mel produzido logo depois desse período de alimentação artificial e vende como se fosse mel de florada normal, sem esperar o tempo necessário para que as reservas de açúcar sejam completamente substituídas por néctar real. A linha entre manejo legítimo e fraude, nesse caso, é uma questão de tempo e de intenção, 2 coisas que nenhuma inspeção visual rápida consegue verificar, e que só aparecem claramente quando alguém manda uma amostra para análise isotópica de carbono, exatamente o tipo de teste caro e demorado que não acontece em toda a compra do dia a dia.
Antes de continuar, uma pausa rápida. Se você chegou até aqui, provavelmente já está pensando no pote que tem na sua cozinha agora. Comenta aqui embaixo de que marca ou de que feira você costuma comprar o seu mel. Isso ajuda a gente a entender quais produtos merecem uma investigação mais profunda nos próximos vídeos. E você vai ver o motivo disso ficar ainda mais claro daqui a pouco. E antes que você pense que esse é um problema exclusivamente brasileiro, um detalhe que precisa entrar na conversa. Em março de 2023, a Comissão Europeia publicou os resultados de uma operação coordenada chamada From the Hives, conduzida por 16 países da União Europeia, mais Suíça e Noruega, com apoio direto do Escritório Europeu de Combate à Fraude. Foram 320 amostras de mel importado, coletadas diretamente nas fronteiras europeias, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, analisadas pelo Centro Comum de Investigação da própria Comissão. O resultado foi que 147 dessas amostras, ou seja, 46% do total, estavam sob forte suspeita de adulteração com xaropes de arroz, trigo ou beterraba. Esse número mais que triplicou em relação a uma operação equivalente feita entre 2015 e 2017, quando apenas 14% das amostras testadas apresentaram irregularidade. Exatamente o mesmo percentual, por coincidência, que o Ministério da Agricultura brasileiro encontrou em sua própria operação nacional. Isso não é uma coincidência estatística sem sentido. É um indício de que a fraude de mel é um problema estrutural do comércio internacional desse produto, não um caso isolado de um punhado de fabricantes brasileiros mal intencionados. Se um continente inteiro, com estrutura de fiscalização de fronteira muito mais robusta que a brasileira, ainda assim encontra quase metade das amostras importadas sob suspeita, fica mais fácil entender por que esse tipo de fraude é tão persistente e tão lucrativa em qualquer lugar do mundo onde exista demanda por um produto natural, caro de se produzir de verdade e caro de se fiscalizar lote a lote. Agora que você entende como a fraude acontece por dentro, vamos falar de por que ela é tão difícil de barrar de fora. O selo de inspeção, seja ele federal, estadual ou municipal, garante que o estabelecimento produtor passa por fiscalização sanitária regular. Isso é real e importa. Mas esse selo, por si só, não garante pureza físico-química a cada lote individual vendido no varejo, porque a fiscalização de rotina não testa cada frasco que sai da linha de produção, ela testa amostras em operações pontuais, como aqui encontrou, os 14% de adulteração em nível nacional. Isso cria uma lacuna real. Uma empresa pode ter todo o registro sanitário em dia, e ainda assim ter lotes específicos adulterados que só são pegos quando calha de uma operação de fiscalização testar justamente aquele lote. É por isso que uma fraude de mel raramente aparece como recall de uma marca inteira. Ela aparece como uma nota técnica sobre lotes específicos, um tipo de informação que quase nunca chega ao consumidor final antes de o produto já estar todo consumido. Isso nos leva ao ponto mais importante deste vídeo, que é, já que você não pode confiar apenas no selo, nem no paladar, nem na aparência, o que exatamente dá para verificar sozinho no corredor do mercado, antes de colocar o produto no carrinho? Mas antes do checklist, vale entender por que isso importa além do dinheiro que sai do seu bolso. O mel puro carrega enzimas, compostos antioxidantes chamados flavonoides, e um pequeno teor de peróxido de hidrogênio produzido naturalmente pelas próprias abelhas, que juntos explicam boa parte das propriedades que fazem esse produto ser usado há séculos como apoio no alívio de tosse e irritação de garganta. Um xarope de açúcar processado industrialmente não carrega nada disso. Ele imita a textura e o sabor, mas não entrega nenhum dos compostos que, na prática, são o motivo pelo qual alguém compra mel em vez de simplesmente comprar açúcar refinado, que custa uma fração do preço. Isso é especialmente relevante para famílias que usam mel como substituto de açúcar refinado por questões de saúde, incluindo pais que oferecem mel para crianças acima de 1 ano de idade como alternativa mais natural, sem saber que, na prática, podem estar apenas trocando um tipo de açúcar processado por outro, com um preço muito mais alto por quilo. Do lado legal, a adulteração de mel é tratada como fraude alimentar pelo Decreto Federal número 9013, de 2017, sujeitando o responsável a multas que podem chegar a R$150 mil por infração verificada, além de responder por crimes como falsificação de produto alimentício e, quando há estrutura organizada por trás, associação criminosa, exatamente a tipificação usada pela Polícia Federal na Operação de Minas Gerais. A legislação existe e a penalidade é séria. O problema nunca foi a ausência de lei. Foi sempre a distância entre a lei e a capacidade real de testar cada lote que chega até a sua casa. Existem 4 sinais que, juntos, aumentam muito a sua chance de levar mel de verdade para casa. Nenhum deles sozinho é garantia absoluta,
porque fraude sofisticada consegue imitar praticamente qualquer sinal isolado. Mas os 4 juntos são exatamente o tipo de checagem cruzada que um fiscal faria antes de mandar uma amostra para o laboratório. Primeiro sinal: cristalização. Mel puro, com o tempo e principalmente em temperaturas mais baixas, tende a cristalizar naturalmente, formando uma textura granulada na parte de baixo ou em toda a massa do produto. Isso não é sinal de estrago, é sinal de composição natural de açúcares como glicose e frutose em proporções variáveis conforme a flor de origem. Mel com predominância de glicose, como o de flores de canola ou algodão, cristaliza mais rápido, às vezes em poucas semanas. Mel com mais frutose, como o de flores de laranjeira, demora meses, às vezes mais de um ano. Um produto que permanece líquido, brilhante e homogêneo por longos períodos, mesmo depois de meses guardado em geladeira, tem mais chance de conter aditivos que impedem esse processo natural, porque o consumidor brasileiro, culturalmente, associa cristalização a produto vencido ou estragado, e alguns fabricantes usam esse mal-entendido a favor deles, mantendo o produto artificialmente líquido, às vezes com aquecimento excessivo durante o invase. Um processo que, além de mascarar a cristalização, também destrói boa parte das enzimas que dão valor nutricional ao mel de verdade. Se o seu pote de mel nunca cristalizou, mesmo depois de meses na geladeira, isso não é prova de fraude por si só, mas é o tipo de sinal que deveria te fazer olhar com mais atenção para os outros 3 pontos que vêm a seguir. Segundo sinal, o rótulo declara a flora predominante e a região de origem, ou só diz mel. Produtores que trabalham com apicultura rastreável normalmente sabem e divulgam de qual flor majoritariamente vem aquele mel específico: silvestre, laranjeira, eucalipto, aroeira, porque isso é parte do valor do produto e da história que eles têm interesse em contar. A ausência completa dessa informação não prova fraude sozinha, mas indica uma cadeia de fornecimento menos rastreável, onde o próprio vendedor pode não saber, ou não querer que você saiba, de onde exatamente veio o produto que está no rótulo. Terceiro sinal: o preço em relação ao volume. A produção de mel tem um custo real de manejo, colheita sazonal e perdas naturais de colônia, que impede que o preço por quilo caia abaixo de um determinado piso sem que alguma parte da cadeia esteja cortando custo em algum lugar. Quando você encontra mel vendido consistentemente muito abaixo do preço médio praticado por produtores regionais conhecidos, essa margem que falta no preço final geralmente corresponde exatamente à margem de lucro que investigações como a de Minas Gerais descreveram para produtores fraudadores, entre R$26 mil e R$28 mil por tonelada adulterada. Quarto sinal: canal de venda e rastreabilidade do produtor. Comprar diretamente de um apicultor identificável, de uma cooperativa regional com nome e endereço público, ou de uma marca que publica em seu próprio site onde fica a produção, reduz a distância entre você e a origem real do produto, e reduz o número de intermediários que teriam oportunidade e motivo para adulterar o produto no meio do caminho. Isso não é uma garantia de laboratório, mas é exatamente o tipo de redução de risco que qualquer investigador de fraude alimentar recomendaria. Quanto menor a cadeia, menor o número de pontos onde a fraude pode ser inserida sem ser notada. Existe ainda um quinto detalhe, menor, mas que vale a pena guardar. Preste atenção nas palavras exatas do rótulo. A legislação brasileira reserva o termo mel, sozinho, apenas para o produto puro, sem nenhuma adição. Quando você vê expressões como xarope de mel, mel misto, blend de mel e açúcar ou preparado à base de mel, o próprio fabricante já está declarando, dentro da lei, que aquele produto não é mel puro. A fraude real, a que interessa neste vídeo, não é essa, que já vem avisada. A fraude real é o produto que diz simplesmente mel na frente da embalagem, sem nenhuma dessas ressalvas, e mesmo assim contém açúcar que não deveria estar ali. Por isso, esse quinto ponto funciona como um filtro rápido. Qualquer variação da palavra mel no rótulo já é sua pista de que aquele não é o produto que você está procurando, mesmo que o preço seja mais convidativo. Se você aguentou até aqui, você já sabe mais sobre como identificar mel de verdade do que a grande maioria das pessoas que passam pelo corredor de mercearia todos os dias. Deixe nos comentários se você já teve alguma experiência estranha com mel que nunca cristalizou ou que tinha um gosto diferente do que você esperava. Esses relatos ajudam a mostrar pra gente quais produtos e quais regiões merecem uma investigação mais aprofundada no próximo vídeo dessa série. Juntando os 4 sinais: cristalização natural ao longo do tempo, origem floral e regional declarada, preço compatível com o custo real de produção e canal de venda rastreável. Você não tem uma prova de laboratório, mas tem exatamente o tipo de checagem cruzada que reduz drasticamente a chance de estar levando para casa um produto que tecnicamente nem deveria se chamar mel. Uma pausa rápida antes de fechar. Se esse tipo de investigação te interessa, esse canal existe exatamente para isso.
pegar o que os órgãos de fiscalização já descobriram e traduzir em decisões práticas que você consegue tomar no corredor do mercado, sem depender de ninguém. Se inscreve para não perder o próximo, porque o próximo produto da lista é um que praticamente toda casa brasileira tem na geladeira. Aqui está o resumo prático que você leva deste vídeo. A fraude de mel no Brasil não é uma teoria nem um caso isolado. É um dado oficial de uma operação nacional do Ministério da Agricultura, com o Laboratório Federal, confirmando a adulteração em uma parcela real das amostras coletadas direto no comércio, reforçado por operações da Polícia Federal contra estruturas industriais inteiras dedicadas a produzir esse tipo de fraude em escala, e confirmado internacionalmente pela própria União Europeia, que encontrou quase metade das amostras de mel importado sob suspeita em sua investigação mais recente. Você não tem como identificar isso pelo sabor, nem só pela aparência, mas tem como reduzir drasticamente o risco prestando atenção em 5 coisas simples. Se o mel cristaliza naturalmente com o tempo, se o rótulo te conta de onde ele realmente vem, se o preço é compatível com o custo real de produção, se você consegue rastrear quem produziu aquele pote específico. E se a palavra no rótulo é exatamente mel, sem nenhuma variação que já avise, dentro da lei, que existe outra coisa misturada ali. Nenhum desses 5 pontos precisa de equipamento. Precisa só de você prestar atenção da próxima vez que passar pelo corredor. Vale lembrar que nada disso substitui análise de laboratório e que a maioria dos produtores brasileiros, pequenos e médios, trabalha de forma honesta, com um produto que sofre justamente com a desconfiança gerada por quem fraude em escala industrial. O objetivo aqui não é te fazer desconfiar de todo o mel que existe no mercado. É te dar ferramentas para separar o produtor sério do esquema criado, exatamente para se aproveitar da sua confiança automática nesse tipo de produto. Manda esse vídeo para aquela pessoa da sua família que compra mel, achando que está fazendo a escolha mais natural e mais segura da prateleira inteira. Ela merece saber exatamente o que está levando para casa. E se você quer entender o próximo produto da sua despensa, que também está no radar de investigações de fraude alimentar no Brasil, fica de olho no próximo vídeo, porque a lista está longe de acabar.